Hoje vamos falar sobre trauma de extremidades, um dos tipos mais comuns de lesões atendidas em emergências ortopédicas. Vamos entender os principais tipos de trauma, diagnóstico, tratamento e também o que fazer para evitar complicações, além de abordar desde lesões leves até casos que exigem cirurgia. Traumas de extremidades representam cerca de 30% dos atendimentos ortopédicos nas UPAs. Desses casos, apenas 1,3% necessita de internação, mas alguns podem exigir cirurgia e um longo período de recuperação. Mas como o trauma acontece? Bom, os traumas podem ser causados por quedas, acidentes esportivos, esmagamentos, cortes profundos e até mesmo por impactos leves que acabam gerando fraturas. Eles podem afetar tanto as mãos quanto os pés, e os danos variam desde simples contusões até amputações traumáticas. Além disso, o tipo de lesão varia dependendo se o trauma envolve forças diretas ou indiretas, bem como se a lesão é de baixa energia, como em quedas, que são mais comuns em idosos, ou de alta energia, como em acidentes de trânsito, que afetam principalmente indivíduos mais jovens. Em relação aos tipos de trauma, temos os traumas leves, como contusões e lesões sem fraturas visíveis, geralmente tratadas de forma conservadora, com imobilização, e os traumas graves, como fraturas expostas, lesões neurovasculares e amputações traumáticas, que exigem intervenção cirúrgica imediata. Dessa forma, a classificação das fraturas é feita da seguinte maneira: entre fechadas ou expostas, podendo exigir limpeza cirúrgica imediata para a prevenção de infecções, entre estáveis ou instáveis, podendo exigir fixação interna ou externa para evitar desalinhamento ósseo, e também de acordo com o local da fratura, como Nier para fraturas de húmero e também Schatzker para fraturas de joelho. Os sinais e sintomas são bastante amplos e incluem, dentre outros, edema e hematoma, sendo que o inchaço e a coloração roxa indicam lesão nos tecidos e também nos vasos sanguíneos. Deformidade, pois, quando o osso está desalinhado, pode haver indicativo de uma fratura com desvio. Alteração na função, já que, se o movimento está muito restrito ou se há uma dor intensa ao tentar mexer o membro, existe risco de lesão ligamentar ou de fratura, e também ferimentos abertos, em que cortes profundos podem expor tendões, ligamentos e até mesmo ossos, aumentando o risco de infecção. Os exames diagnósticos incluem, primariamente, o exame físico, que avalia sinais como dor, mobilidade, circulação e integridade dos tendões e dos nervos. Além disso, o médico pode se munir de raio-x em incidência anterior, perfil e oblíqua, o que é essencial para confirmar fraturas e desalinhamentos, e também outros exames, como tomografia para fraturas complexas e ultrassom com Doppler para lesões vasculares. Sobre o tratamento, destaca-se que o tratamento conservador é indicado para fraturas sem desvios, contusões e lesões tendíneas leves. Ele é feito com imobilização com talas gessadas, órteses ortopédicas ou esparadrapagem entre os dedos. O tempo médio de imobilização é de 3 semanas, seguido de fisioterapia. É fundamental o retorno médico para novos exames, garantindo que a recuperação esteja ocorrendo corretamente. O tratamento cirúrgico, por sua vez, é indicado para fraturas com desvio, amputações, lesões neurovasculares e fraturas expostas. Entre as técnicas cirúrgicas mais utilizadas, destacam-se a osteossíntese, que é a fixação óssea com placas e parafusos, a tenorrafia, que é o reparo de tendões, e também a neurorrafia, que é a reconstrução dos nervos. Além disso, fraturas expostas exigem limpeza cirúrgica, antibióticos e também vacina antitetânica para evitar infecções graves. E claro, o dano controlado em politrauma pode precisar de fixação externa temporária antes da realização da cirurgia definitiva. Apesar disso, as complicações incluem infecções, mais suscetíveis nas fraturas expostas, que devem ser tratadas com antibióticos, síndrome compartimental, que pode ocorrer em traumas de alta energia e causa o aumento da pressão nos compartimentos musculares, comprometendo a circulação e também a função dos nervos. Aqui é importante destacar que a fasciotomia de emergência é necessária para aliviar a pressão e, assim, preservar o membro afetado.
Além disso, é necessário destacar o tétano, sendo que, em caso de fratura exposta, a profilaxia antitetânica é crucial, o que se une também à trombose e à osteomielite. Agora, abordando pontualmente os traumas dos membros superiores, temos que destacar alguns aspectos. A luxação de ombro é a mais comum, com 80 a 90% sendo luxação anterior. Ela pode ocorrer por movimentos forçados de rotação externa e abdução. Idosos tendem a ter lesões no manguito rotador e o tratamento inclui redução da luxação e imobilização, com posterior reabilitação. Já as fraturas de húmero podem ocorrer tanto no colo do húmero quanto no eixo diafisário. O tratamento das fraturas leves pode ser feito com imobilização, mas fraturas mais complexas requerem osteossíntese com placa ou parafusos. Além disso, as fraturas de cotovelo podem ser extra ou intraarticulares e requerem atenção ao risco de danos neurovasculares e síndrome compartimental. O tratamento cirúrgico com fixação de placas e parafusos é o mais indicado e, em casos severos, a substituição total do cotovelo pode ser considerada. Quanto aos traumas dos membros inferiores, chama-se a atenção para algumas especificidades. As fraturas de fêmur, do colo ou da diáfise são comuns em acidentes de alta energia. O tratamento com estabilização utilizando pregos intramedulares é o padrão ouro, sendo fundamental o rápido atendimento para evitar complicações, como necrose avascular. Já as fraturas de tíbia e fíbula diafisárias são as mais frequentes, sendo tratadas com pregos intramedulares. É necessário avaliar o risco de síndrome compartimental e realizar um monitoramento rigoroso. Ademais, as fraturas de tornozelo e pé, principalmente do calcâneo, são frequentemente causadas por quedas de grandes alturas e requerem redução anatômica e fixação com placas. Já as fraturas de talos são consideradas lesões graves, que podem levar à necrose do osso, o que exige tratamento rápido com parafusos canulados. Por isso, a recuperação é essencial. Os cuidados pós-traumáticos incluem retornos médicos periódicos entre 7 e 21 dias para casos tratados de forma conservadora. Para os casos tratados de forma cirúrgica, os retornos para a troca de curativo devem ser feitos em até 7 dias, com reavaliações em 21 e 45 dias, podendo chegar a 3 meses de acompanhamento. As medicações utilizadas no manejo são analgésicos, como dipirona e cetoprofeno, opioides para dor intensa, como tramadol, e também antibióticos, no caso das fraturas expostas, como cefazolina ou cefuroxima. Além disso, é importante que o paciente faça acompanhamento com fisioterapeuta para recuperar a força, evitar rigidez e prevenir atrofia muscular. A depender do trauma ainda, uma recuperação completa pode demorar de semanas a meses. Em tempo, a reabilitação é fundamental, sendo que em pacientes idosos existe um maior risco de complicações, como trombose e pneumonia, devido principalmente à imobilização prolongada. E uma curiosidade: você sabia que fraturas por estresse são comuns em atletas, mas podem passar despercebidas em exames iniciais? Por isso, a gente conclui que o trauma de extremidades pode parecer simples numa primeira vista, mas, se não tratado corretamente, ele pode gerar complicações graves e até mesmo permanentes. Ao sofrer um trauma com dor intensa, deformidade ou ferimento aberto, é necessário que o paciente procure atendimento médico imediato, de modo a resolver essa situação e fazer a recuperação da maneira mais adequada possível. Muito obrigado e as referências que nós usamos para fazer essa apresentação.